Você já parou para pensar em como as dívidas afetam diretamente o desempenho dos times em campo? E as consequências financeiras para os clubes e seus torcedores? Neste vídeo vamos explorar um tema que é bastante comum no futebol brasileiro, as dívidas. Seja muito bem-vindo ao Top da Bola. Vamos apresentar um top 10 das maiores dívidas entre os clubes brasileiros, mostrando como elas afetam o desempenho esportivo e financeiro dessas instituições. Fique conosco e confira esse conteúdo. Lembrando que as informações apresentadas nesse vídeo foram de informações cedidas pelos próprios clubes entre novembro de 2022 e março de 2023. Estamos em abril, período em que os clubes começam a divulgar seus balanços financeiros atualizados. Com isso, no momento que você estiver vendo esse conteúdo, os valores já podem ter sofrido algumas alterações. Agora, vamos à lista. Abrindo a lista, em 10º lugar temos o Santos. Em fevereiro a dívida do Santos chegou em 549.876 milhões de reais, sendo 268,1 milhões de reais em curto prazo e 281,7 milhões de reais em longo prazo. A conclusão do relatório elogia a administração por manter as contas em dia, como salários e impostos, mas destaca que o valor recebido por receita não consegue cobrir o que o clube precisa pagar. 9º lugar, Palmeiras. Balanço do Palmeiras tem 18 milhões de reais de lucro, com receita de 856 milhões de reais e despesa de 838 milhões de reais. O demonstrativo financeiro de 2022 foi publicado no Estadão e apresenta dívida de 597 milhões de reais. Há 213 jogadores sob contrato, sendo 44 profissionais, destes, apenas 11 com 100% de direitos econômicos pertencentes ao clube. 8º lugar, Internacional, 600 milhões de reais. Em janeiro a equipe gaúcha estava trabalhando a possibilidade de melhora nas receitas por meio do aumento em cerca de 27% na cobrança dos valores de sócios torcedores. Entre as explicações dadas pelo time, aparecem o reajuste que não teria acontecido, além de que o Inter precisaria desse valor para tentar reduzir a sua dívida, na casa dos 600 milhões de reais. 7º lugar, São Paulo também com 600 milhões de reais. Em março São Paulo reduziu em mais 26 milhões de reais a dívida do clube, que, em balanço a ser divulgado, se mostrará abaixo da casa dos 600 milhões de reais. Para reduzir o endividamento bancário, o São Paulo pegou 42,157 milhões de reais em empréstimos, que serviram para o pagamento de 661 milhões de reais de dívidas. 6º lugar, Vasco, 710 milhões de reais. A dívida líquida do clube é de responsabilidade da SAF, aprovada pelos sócios em junho do ano passado. Dívidas com jogadores que passaram pelo clube nos últimos anos também estão sendo quitadas aos poucos. 5º lugar, Fluminense, 740 milhões de reais. Em novembro do ano passado Mário Bittencourt falou sobre possível SAF do Fluminense e revelou dívida do clube, cerca de 740 milhões de reais. 4º lugar, Corinthians, 910 milhões de reais. Teve uma redução mínima na dívida de 0,2% em relação ao ano anterior. Lembrando que o valor da dívida do estádio não está incluso nesse balanço. E abrindo o top 3 temos o Botafogo, 963 milhões de reais. Prejudicado por alta dos juros, John Textor descumpriu o regime centralizado de execuções e deixou de pagar credores. Agora, busca novo acordo para equacionar endividamento alvinegro. 2º lugar, Cruzeiro, 1 bilhão de reais. O Cruzeiro tem trabalhado com a possibilidade de diminuir essas dívidas quase que pela metade em 2023. Os números que podem ser suprimidos da conta total chegam aos 500 milhões de reais, o que faria com que o 1,1 bilhão de reais de hoje passasse para 600 milhões de reais. E fechando nossa lista, temos o Atlético Mineiro liderando esse top. O Galo tem a maior dívida do futebol brasileiro, na casa do 1,5 bilhão de reais, com dependência de empréstimos, dados de fevereiro. No total, o Atlético Mineiro já conseguiu atingir o valor de 58,5 milhões de reais, alcançando 75% da meta prevista, que é de 80 milhões de reais. O Galo espera aumentar a receita do clube com a inauguração da Arena MRV, arrecadação de patrocínios, direitos televisivos e premiações em competições durante o ano de 2023. E aí, qual desses clubes você acha que tem mais chances de se recuperar financeiramente em menos tempo? Deixe aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar e comentar, para assim, conseguirmos chegar a mais pessoas e trazer conteúdos cada vez mais relevantes para você. Até a próxima!